Podemos começar? Vamos lá, meus queridos. Questão 46 da prova de Ciências Humanas. Temos aqui um texto de Scar LG, A Máquina de Costura e os Fios da Memória. Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. O título dessa nossa imagem, que é o que compõe o texto da questão, é Fotografia da Avó Bordada. E aí nós temos aqui uma estrutura que parece uma espécie de pano. Você percebe que está escrito nesse pano: Sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Existe aqui uma representação que me parece ser a representação de algum território em específico, talvez de alguma região do Brasil, talvez até mesmo da região do sertão brasileiro. Você percebe que aparece aqui a suposta avó, talvez a mulher responsável por fazer aqui esse bordão, e ela tá aqui, ó, meio que segurando essas linhas coloridas que estão aqui meio que saindo em relação a essa nossa imagem dentro dessa representação. Essa é a ideia que nós temos aqui por trás desse nosso texto, dessa nossa imagem. Perceba que quando você vai interpretar uma imagem, vai interpretar um texto não verbal, o procedimento é como se você estivesse lendo um texto verbal, só que agora você tá concentrado em buscar cada um dos detalhes que aparecem nesse texto, nessa sua respectiva imagem. E às vezes é num desses detalhes que mora o detalhezinho para você acertar a sua questão. A definição de sertão, descrita no bordado, associa esse recorte espacial a, observe, sertão é uma região específica do Brasil, em específico lá do Nordeste brasileiro. E aqui é dito no nosso bordado que o sertão não é simplesmente o sertão tal como a definição geográfica vai pontuar pra gente. O sertão é, na verdade, a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Você já percebe logo de cara que isso não é uma definição objetiva, é uma definição subjetiva da ideia de sertão. Eu tô pegando um território, tô pegando uma região no espaço e eu tô definindo isso com base em aspectos subjetivos, com base num certo sentimentalismo que está sendo exposto aqui nessa nossa imagem. E aí ele quer que a gente delimite essa definição de sertão subjetiva, descrita no bordado, associa esse recorte espacial. Que recorte espacial? O recorte espacial da região do sertão. A o quê? Letra A, percursos e roteiros turísticos. Não me parece ter nenhuma referência ao turismo como sendo um elemento fundamental dessa definição de sertão. B, trajetos e movimentos holísticos. Vinil, que é holístico? Holístico é uma palavra que já apareceu no Enem mais de uma vez e tem relação com o todo. Quando você diz que algo segue um viés holístico, é porque esse algo não está restrito a apenas um fator parcial. Ele abrange a totalidade daquilo que você está avaliando, a totalidade daqueles eventos que você está investigando. Trajetos e movimentos holísticos seria a ideia de trajetos e movimentos que têm uma perspectiva mais ampla, que não são restritas a uma análise específica. E aqui não me parece ser isso. Até porque quando o indivíduo define o sertão com base na avó, falando que o sertão é a avó que tá fazendo ali, né, esse processo de bordar caminhos com linhas coloridas, você nota que essa definição tá muito mais restritiva, né? O jeito de pensar, o jeito de imaginar de uma pessoa somente. Letra C. Vivências e itinerários socioafetivos. Isso até parece ser interessante. Vivência e itinerário socioafetivo tem relação com uma experiência individual. Quando eu coloco uma vivência socioafetiva, eu tô falando da vivência de uma pessoa na interação da sociedade, de maneira que ela estabeleceu afeto com outra pessoa que faz ela definir o sertão daquele modo. E o mesmo se aplica à ideia de um itinerário socioafetivo, que tá bem de acordo com essa perspectiva de um sertão subjetivo, de acordo com quem criou aquela nossa obra. Letra D. Fronteiras e demarcações territoriais. Errado. Até porque, se fossem as ideias de fronteiras e demarcações territoriais, nós teríamos uma conceituação mais objetiva, uma conceituação mais direto ao ponto, com um rigor conceitual mais direto, até porque aqui nesse caso a gente não percebe isso, já que ele coloca esse subjetivismo em excesso. Letra E. Profissões e interesses econômicos. Nem preciso pontuar que isso aqui também tá errado. Não falou de nenhuma profissão, não falou de nenhum interesse econômico explícito, então a gente não pode concluir isso daqui. A melhor opção, de fato, é a letra C. Vivências e itinerários socioafetivos. A letra A, a letra B, a letra D e a letra E estão incorretas. A letra C seria a melhor opção.